Boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Pedro Alarcão, docente da Universidade de Arquitetura do Porto, é o convidado de hoje de Paulo Ferrinho. Vamos ver como é que as aulas, essas práticas, são dirigidas nesta faculdade, não é, Paulo? Em tempos de pandemia, deve ser um exercício difícil. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia nesta quarta temporada e hoje temos um tema que, na sequência de outro que já discutimos aqui com o professor de Passos Ferreira, o diretor da Escola Secundária de Passos Ferreira, que é o impacto do Covid no ensino secundário, sobretudo que era diretor da Escola de Ensino Secundário, mas também no primeiro, segundo e terceiro ciclo, acabámos por fazer a abordagem, e hoje vamos falar sobre o impacto desta pandemia no ensino superior, e para isso temos um professor de arquitetura, o professor Pedro Alarcão, um ilustre professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é professor há 27 anos naquela instituição, portanto conhece profundamente a realidade do ensino superior e consegue estabelecer já aquilo que era antes da pandemia e depois da pandemia. E antes de agradecer ao seu professor arquiteto Pedro Alarcão, introduzir a base jurídica, como fazemos todas as semanas. Qual é a base jurídica deste tema? É que, ao contrário daquilo que acontece no primeiro, segundo, terceiro ciclo do ensino secundário, as universidades e institutos politécnicos, fruto da Lei 62/2007 deste setembro, têm autonomia de decisão, têm governo próprio. Portanto, são elas próprias, de acordo com esta lei, que se permitem organizar e gerir os seus espaços, o seu ensino, a academia, de acordo com as necessidades que encontram para corresponder ao interesse público, à sua função de interesse público, que é ensinar e criar investigação científica. Esta lei 62/2007, que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, tem 4 ou 5 artigos que são importantes que vermos aqui, que é a questão do artigo 65, que é a organização e gestão, que cada universidade e instituto politécnico utiliza o modelo de organização e gestão que considerarem mais adequados. E depois tem todas essas instituições para terem regras, portanto precisam ter estatutos próprios, são obrigatórios para que todas as pessoas que trabalham e que contactam com essas instituições possam perceber quais são as metodologias, a organização e a forma de como estão a ser geridas. E depois tem o artigo 67, que é importante, que diz que as instituições que se organizam internamente, organizam o seu próprio funcionamento, que entra aqui a questão do Covid. A questão tem os seus planos científicos e pedagógicos, tem os seus planos disciplinares, a questão financeira e a questão administrativa, tudo de modo próprio, isto é, criado pelos próprios autogoverno das instituições. E esse autogoverno está no artigo 76, que diz que as instituições têm órgãos próprios, e os órgãos próprios obrigatórios das faculdades e dos institutos politécnicos é o Conselho Geral, onde o reitor é eleito, o reitor, que é um órgão unipessoal, portanto é um órgão individual, e o Conselho de Gestão, que gera as instituições. Relativamente àquilo que é importante, e passando para o tema do Covid, o gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acabou de emitir, a 2 de novembro de 2020, umas orientações já decorrentes daquelas, um complemento às orientações de agosto, onde vem aconselhar, orientar, porque, como já disse, as instituições de ensino superior têm autogoverno, a tomarem determinadas medidas dentro dos espaços das universidades, das faculdades, se tiverem espaços próprios, para combater esta pandemia. Por isso, e determinou que manter o funcionamento e desenvolver as atividades regularmente, portanto, as portas têm que estar abertas e tem que haver aulas, manter as aulas presenciais como regra, fazer o regime de avaliação presencial como regra, obrigatoriedade de máscaras, teletrabalho obrigatório, mas os professores têm que se deslocar obrigatoriamente às universidades para darem as suas aulas por obrigação estatutária. E outra questão que era importante, e mais uma aquelas que me saltou à vista, e que já serve já de modo para introduzir a conversa com o Sr. Professor Arquiteto Pedro Alarcão, é dizer que para promover a experimentação e a disseminação de práticas inovadoras de ensino e aprendizagem. Sr. Professor, obrigado por estar no Data Vénia, é um gosto tremendo. Como é que se traduz isto na prática, experimentação, disseminação das práticas inovadoras de ensino e aprendizagem, combinando com o Covid, que manda as pessoas estarem em isolamento e com poucos contactos sociais? Obrigado pela sua presença, é um gosto enorme tê-lo aqui. Muito obrigado, Dr. Paulo Ferrinho, e agradeço ao canal este convite, ao programa Data Vénia, a oportunidade, sobretudo, de partilhar com o vosso público esta experiência que temos tido nestes novos tempos de pandemia
pandemia na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto. Portanto, o meu agradecimento e o agradecimento do diretor da faculdade por este convite. Eu não sei se vou fugir já muito do assunto, mas eu gostava de partilhar convosco um pouco o que é que foi a experiência do último confinamento, isto é, quando em março deste ano fomos todos de repente chamados para casa. Porque neste momento vivemos momentos diferentes, que são um misto entre o ensino presencial e o ensino à distância. Para explicar um pouco que nós defendemos um regime do ensino de arquitetura como de um ateliê. Temos disciplinas anuais de projeto, 12 horas de projeto e, portanto, funciona muito o ensino do mestre-aprendiz, com muitas horas de ensino presencial e continuamos naturalmente a defender esse ensino presencial. E de repente caiu-nos a todos, ao país e a nós também em particular, esta bomba de um dia para o outro fomos todos para casa. Fomos todos para casa e tivemos que nos reorganizar. E a primeira questão que eu saliento, e que foi para nós uma surpresa, que eu acho que conseguimos vencer e que nos uniu bastante, é tomar consciência, para além da consciência que já tinha, da enorme desigualdade que há nos nossos alunos. Porque nós fomos, de repente, confrontados com alunos que não tinham um tampo de uma mesa com dimensão suficiente para fazer os seus desenhos em casa, que não tinham um computador para poder fazer o acesso ao Zoom, que não tinham net para poder estar em Zoom, e alguns deles que até se defendiam sobre algumas casas que não queriam mostrar por razões de privacidade ou outras, não tinham por isso simplesmente condições em casa para estar numa aula em Zoom, porque eram famílias muito numerosas, muita gente em teletrabalho, e portanto nós unimos a direção da faculdade com estes alunos e providenciámos computadores, formas de acesso à net, tampos de estiradores e, portanto, foi uma primeira... Tudo, professor, tudo as expensas próprias da faculdade, os recursos financeiros para responder a essa questão. Houve um reforço de verbas do Ministério da Ciência e do Ensino Superior ou foi com recursos próprios da faculdade? Foi com recursos próprios, com alguns computadores disponíveis, conseguimos identificar estes casos. São difíceis de identificar, alguns alunos têm algum pudor de no fundo, identificar estes problemas e fomos nós, por uma relação muito próxima que temos com os alunos, que nos fomos apercebendo e ajudando até muitos alunos individualmente e, portanto, isso foi uma questão para nós muitíssimo importante. E pronto, e depois a outra é como é que, de facto, nós nos adaptamos a estes novos métodos. E eu diria assim, nós costumamos dizer em brincadeira que substituímos o lápis pelo rato, isto é, todo o apoio que costumamos ter com os alunos sobre os seus desenhos. Muitas vezes apontamos com o lápis sem desenhar nada, muitas vezes desenhamos, passamos a ter uma imagem e uma distância entre nós. Sobretudo no primeiro e no segundo ano, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, os alunos desenham o projeto à mão, só a partir do terceiro ano é que o desenham em computador. E, portanto, enquanto noutros anos a partilha, obviamente com dificuldade, se faz através de PDFs, os nossos alunos tinham que fotografar os seus desenhos ou digitalizar os seus desenhos para os partilhar connosco. E nós desenhávamos em cima dos desenhos com o rato. Portanto, quer eles, quer nós, era através do rato que nós íamos fazendo estes desenhos. Teve, obviamente, algumas vantagens, podemos depois, mais para a frente, enunciar, mas desenhávamos sobre... Portanto, é uma forma de ensino completamente diferente. A maior dificuldade era nas maquetes. Professor, mas não se perde aquele ambiente relacional que é extraordinariamente importante na arquitetura, aquela ligação que se estabelece emocionalmente na sala de aula com o professor, porque a arquitetura é um pouco uma ciência também vivida, uma ciência da alma, não é? E como é que se consegue projetar a alma num desenho por computador e com o rato? Claro. Não, percebes? Porque não é uma experiência espacial e aproveito, eu ia falar das maquetas. Exato. E esta sua pergunta tem muito a ver com isto. É muitíssimo difícil, enquanto nós, a percepção de uma maquete, a escala, a proporção, os apertos, os desafogos são muito evidentes numa percepção real. Numa percepção abstrata, num ecrã, é muito complicado. E, portanto, obviamente que o ambiente, para além do ambiente direto, de contacto com os alunos, o ambiente da sala, o facto de estarmos numa faculdade projetada pelo Cisa Vieira, a forma como toda aquela qualidade espacial nos contamina, quando estamos à distância e através desta abstração do computador, é muitíssimo mais complicado. Portanto, também nós fomos encontrando algumas formas de desenhar sobre a própria maquete, em vez de pegarmos num x-ato e cortar a maquete ou ampliá-la,
foi muito através do desenho. Portanto, houve aqui uma experiência muito grande de adaptação de um regime ancestral do ensino de arquitetura, nesta prática do ateliê, e no fundo, entrou-nos pela casa dentro, o zoom de um lado. Mas houve algumas críticas de alguns alunos. Houve algumas críticas de alguns alunos da Faculdade de Economia, de Arquitetura do Porto, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é relativamente à questão até do próprio desenho, que como perderam o ambiente de sala de aulas, as dúvidas era muito difícil de ser tiradas porque faltava aquela componente prática, e aquele clique que às vezes é extraordinariamente importante, que desbloqueia o ensino-aprendizagem. Como é que a faculdade e o seu professor conseguiu dar a volta a esta questão? Tentando encontrar, eu, como disse inicialmente, sou um acérrimo defensor do ensino presencial, mas temos que ser positivos e encontrar ânimo para alunos que de repente se viram isolados em casa e tentar definir, detectar, identificar alguns aspectos positivos que apesar de tudo isto teve. Se por um lado estávamos isolados cada um no seu canto, a milhares de quilómetros, a milhares não digo, mas a centenas, temos alunos do Algarve, não é? Por outro lado, há aqui uma partilha de ecrã. Enquanto nós, em ambiente de aula, estamos juntos, mas, de modo geral, a nossa plateia, por assim dizer, são 3 ou 4 alunos que estão ali à nossa volta, os outros ouvem, houve também aqui uma vantagem que eu consigo identificar, que é a partilha com toda a turma, é com um grupo de 25 alunos. E, portanto, estão todos em condições de visualização, apesar de com os novos meios completamente diferentes, e, portanto, essa partilha permite também uma grande integração e uma grande absorção do que se está a discutir. De facto, os alunos passaram a todos ter condições de igualdade em termos de percepção dos próprios desenhos. E eu vejo isso como uma vantagem, eu acho que isto ajudou muito também a contornar um pouco esse isolamento que eles, apesar de tudo, estavam a sentir. Portanto, em certo sentido, apesar de à distância eu não trocar a experiência presencial por nada, há uma união por via deste desenho que é o que eu chamo a partilha do ecrã. Estamos todos nas mesmas condições a ver o trabalho do colega e mesmo a forma como os colegas intervinham dando sugestões, levantando questões sobre o trabalho do colega, e eu penso que isso foi uma vantagem que nos ajudou a superar um pouco estes momentos difíceis. Professor, sendo da Faculdade de Arquitetura, como eu disse, contém características diferentes, os alunos até são bastante diferentes, ligados às artes, são muito da criatividade e da ousadia, que ela também é alimentada pela interconexão que eles estabelecem. Se existe isolamento, como é que eles potenciam essa interconexão? Como é que eles podem ter o estímulo para a ousadia, que normalmente vem da competição entre eles? Como é que a faculdade conseguiu gerar colmatar esta falha da competitividade entre os próprios alunos? Claro, isso saltava para a experiência deste ano, talvez, se me permitisse. Sim, exatamente. E para comentar que eu acho que, apesar de tudo, felizmente, o ano passado, quando fomos para casa, estávamos em março, portanto, estávamos a arrancar com o segundo semestre, conhecíamos muito bem os alunos e, portanto, eles estavam já preparados, já nos conheciam bem, já se conheciam entre si e, portanto, acho que, apesar de tudo, criaram mecanismos de defesa para conseguirem fazer o segundo semestre com resultados bastante positivos. Eu sinto isto muito este ano, isto é, como nós temos turmas desencontradas, anos desencontrados, nem 1/3 dos alunos estão presencialmente na faculdade, nós próprios não vemos os nossos colegas dos outros anos, os alunos não veem outros colegas, eu sinto que a falta desse frenesim, dessa frenética frequência dos colegas, faz-los abrandar um pouco do ponto de vista do ritmo, para não lhe chamar competitividade, mas sinto mais dificuldade em mantê-los alerta, por assim passa a expressão, e a trabalhar afincadamente. Obviamente arranjamos outros processos. Eu iniciei o ano passado um processo novo que foi fazer um grupo WhatsApp, porque eu sei que eles reagem muito rapidamente ao WhatsApp, e nós tínhamos não só um grupo WhatsApp onde trocávamos impressões, comentários, dúvidas, como lancei uma espécie de um passatempo, que é detectar problemas ao andar na rua de questões do ponto de vista da arquitetura e mandávamos uma imagem e perguntava qual é o problema. Para os manter nesta lógica de raciocínio, uma tentativa de identificação de questões comuns ao grupo turma, são formas que nós encontramos de tentar suprir um pouco esse isolamento a que eles foram votados. E, Sr. Professor, acha que este ambiente de pandemia influencia também na qualidade do ensino que é ministrado
nas universidades e nos politécnicos? Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Não tenho Porque é qualquer aquilo que dúvida. os pais, sobretudo é uma resposta aos pais, que dizem que este distanciamento pode gerar, se calhar, um relaxamento da avaliação, das exigências. Tem opinião sobre isso, Sr. Professor? Quer dizer, eu digo que influencia, eu não quero dizer se para melhor ou para pior, mas que influencia. E influencia a vários níveis. Eu há pouco também não referi, por exemplo, uma das vantagens, que nós somos, apesar de tudo, uma faculdade nova. Éramos Escola de Belas Artes e somos uma faculdade nova. Estamos muito pouco apetrechados do ponto de vista técnico. Nós só agora é que vamos conseguir, penso que para janeiro, adquirir ecrãs para as salas. Portanto, nós não temos, por exemplo, um ecrã, um computador na sala de aula para, por exemplo, ir à net ou ir buscar um exemplo para mostrar a um aluno, partilhar uma imagem. E, por exemplo, este Zoom, estas sessões em Zoom, tiveram também essa vantagem de nós conseguirmos esses meios. E, portanto, teve também este lado positivo, que é a nossa reitoria reconhecer que, de facto, nós temos essa necessidade e, finalmente, o nosso diretor conseguiu verbas para fazer essa aquisição, e isso é também um ganho desta experiência. Depois, acho que há naturalmente influência no ensino da arquitetura e há influência na própria produção da arquitetura. Começando pela produção da arquitetura, nós percebemos que alguma coisa vai mudar, isto é, as pessoas vão começar a trabalhar mais em casa, vão começar a dar outra importância à casa. Dentro da possibilidade vão procurar encontrar um sítio para trabalhar em casa. Se me permite, outro dia aconteceu uma coisa extraordinária, fui mandar fazer umas molduras aqui para casa e o prazo que me deram foi o triplo do que era comum. E a explicação que me deram é, as pessoas viraram-se para as casas, começaram a estar mais em casa, começaram a interessar-se mais pelas casas e, portanto, isso naturalmente influencia a própria casa. Vamos pensar, por exemplo, um negócio que estava muito em voga no último ano, 2 anos, que é os coworkings. Havia uma procura enorme de grandes espaços para coworking, para grande rotatividade de uso para trabalho. Esses espaços devem estar a atravessar períodos complicados. E vamos ver como é que isto depois no futuro se resolve. A questão das esplanadas. Felizmente, os nossos municípios, suponho eu, estou a falar de cor, mas suponho eu, com alguma isenção de taxas, permitiram que os restaurantes, os cafés se estendessem mais para o exterior e, portanto, naturalmente a arquitetura vai ser influenciada por esta experiência. Não sei se a produção ou se o ensino vai ser tão alterada, porque esperamos e temos esperanças que isto se resolva dentro de quer dizer, no geral, num ano e meio, e, portanto, ainda está para se descobrir de que forma é que isto influenciou o ensino ou vai influenciar... Exatamente, essa era a pergunta que iria fazer. Depois da vacina, acha que conseguem recuperar o ensino tradicional como estava antes ou vão aproveitar algumas ferramentas que agora já estão sedimentadas e testadas para continuarem a fazer este ensino que mandam fazer com uma maior ousadia, como diz aqui o Ministério, né? Uma maior modernização pedagógica, que eu não sei o que é este conceito de modernização pedagógica, por isso é que eu contava com a sua ajuda para tentar traduzir. A modernização pedagógica é o quê, professor? Eu acho que são palavras caras que se arranjam para nos adaptarmos a novas circunstâncias e tenho ideias muito claras, não sei se aceites unanimemente, mas muito claras sobre isto e, de facto, insisto, sou um acérrimo defensor do ensino à distância. Agora, temos que perceber que isto mudou muito as nossas vidas e em alguns aspectos para melhor. Eu diria, por exemplo, que consegui fazer muitas reuniões, até noutros contextos que não da docência. Às vezes evitamos ir a Lisboa ou outro sítio qualquer, ou mesmo dentro do Porto, conseguimos fazer reuniões e isso tem, de facto, muito sentido. O meu receio desta inovação, como é que era o termo que usou? Peço desculpa. É modernização pedagógica. É o termo que utilizou o Sr. Ministro, que está aqui, que diz que a oportunidade de estimular a inovação e modernização pedagógica, através de um sistema de ensino presencial apoiado por tecnologias digitais com formas mistas e combinadas de ensino. Portanto, como isto são conceitos vagos e não determináveis, e como eu não sei o que é essa questão da modernização pedagógica, aplicada à arquitetura, tem uma vertente muito prática, como é que se consegue modernizar esta vertente prática com estas tecnologias?
Não, eu precisamente referi, estavam a faltar o termo, o meu medo é que estes critérios de alteração sejam critérios economicistas. Isto é, por exemplo, eu tenho já ouvido falar, verificamos que, por exemplo, na impossibilidade de convidar, por exemplo, neste momento, colegas estrangeiros para virem lecionar na nossa faculdade, ou nós irmos, por via dos problemas dos voos e da pandemia, dos confinamentos, fazer isto por Zoom. E não é a mesma coisa. Isto é, haverá circunstâncias em que defenderemos, por uma razão ou outra, essa possibilidade do Zoom, mas não podemos, pura e simplesmente, porque deixamos de conviver, deixamos de viajar, deixamos de sair de nossas casas. Portanto, há que ter muito cuidado com isto. Eu acho que há que ter muito cuidado com isto. Neste momento, na segunda vaga, por assim dizer, vivemos uma outra dificuldade, que é, e essa é que eu tenho de facto bastante dificuldade em gerir, que é a simultaneidade do ensino presencial e do ensino à distância. Isto é, eu acho que defendemos, como sempre, continuamos a defender o ensino presencial. Apesar de tudo, encontramos alguma forma e algum equilíbrio para o ensino à distância. É um verdadeiro pesadelo, passa a expressão, dar aulas presencialmente e com alunos simultaneamente à distância. Isso é que é, de facto, muito complicado. Porque houve aquilo que o Sr. Ministro dizia, que está aqui a dizer, rotatividade de alunos em contexto presencial, quando utilizado ensino à distância. E também dando a oportunidade que todos os alunos estejam a ensinar à distância e na sala. Portanto, não sei como é que se garante isto desta forma tão linear, não é, Sr. Professor? Pois, neste momento, por exemplo, nós temos um problema, que é estou a abrir as portas da FAU para ao canal. Nós temos um problema que é, nós temos uma média de 26, 28 alunos. Este ano a solução que encontramos foi dividi-los em 2 salas. Portanto, cada uma das turmas é dividida em 2 salas. E parecia-nos uma coisa simples até o primeiro dia de aulas, porque na realidade nós temos 2 turmas em simultâneo. Nós temos que, os 5 minutos que falamos com uma turma, temos que repetir na segunda. Se alguma dúvida surge na segunda, tem que se vir outra vez à primeira. E, portanto, isso é, para além de muito desgastante... Mas isso é transformar o professor como o dom da ubiquidade, não é? E só Deus é que tem o dom da ubiquidade, de estar em todos os lados ao mesmo tempo. Os professores ainda não, não é? O segundo discurso, peço desculpa, o segundo discurso é sempre de automatismo. E, por exemplo, eu tenho defendido, e acho que vou conseguir, que ao invés de termos 8 horas, 4 mais 4, em 2 turmas em simultâneo, teria mais sentido termos uma turma com 4 horas e a outra turma em casa a ouvir-nos, está a trabalhar, mas está a ouvir-nos, e depois fazer a situação inversa. Obviamente, isso só vai ser possível a partir de janeiro, quando nós tivermos condições mínimas de monitores e apoio para se fazer. Porque aí é que, na realidade, os alunos nos têm a 100% às 8 horas, não é? Porque, caso contrário, os alunos têm a 50% que nós andamos a saltar de sala em sala. Mas vamos ter sempre alunos confinados, até isto se resolver, e é, de facto, bastante complicada a gestão entre o presencial e os alunos que estão à distância. É mais fácil estarem todos à distância ou estarem todos presencial. Agora, eu vejo isto com algum otimismo. Acho que algumas questões aproveitámos, algumas formas práticas de ensinar, de exercer a docência, se ganhou com isto. Temos é que, pronto, com sentido crítico, adaptarmos e, portanto, perceber que as novas tecnologias, em muitas circunstâncias, nos podem, de facto, ajudar no ensino da arquitetura. Mas, de facto, o traço e a relação direta com o aluno e o confronto com os modelos tridimensionais, com as maquetes, a forma como agimos sobre elas, como as transformamos, à distância é, de facto, muitíssimo difícil. E como é que se garante a qualidade no ensino, que acabou de dizer, relativamente a essa necessidade palpável de ter as coisas, de sentir as coisas, de sentir o espaço, sentir os ambientes, os contextos? Como é que se ensina isso aos alunos de arquitetura, que eu acho que é o tal alimentador de alma, que perdoa-se-me a meter a sear em terreno desconhecido para mim, que é a arquitetura, mas sem sentir o espaço é muito difícil depois projetar o que quer que seja. Como é que o seu professor consegue minorar o impacto para os alunos da arquitetura desta questão? Eu vejo isto sempre como uma situação pontual e extraordinária, e é assim que temos que a ver, mas é assim que a vejo. Mas dou-lhe, por exemplo, um exemplo. Nós este ano, os alunos não, e isto é muito complicado do ponto de vista do ritmo, os alunos da Faculdade de Arquitetura tinham uma sala para cada turma e um estirador para cada aluno.
e a faculdade está aberta 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Portanto, o aluno tinha o seu estirador, o trabalho estava lá, trabalhava fora de horas, fazia as suas entregas lá. Neste momento, o aluno tem que chegar à sala, estender as suas coisas numa mesa e, ao fim de 4 horas, tirá-la porque outro colega vai ter que ocupar. Por exemplo, nós não podemos deixar os trabalhos na parede, agora na entrega, nós temos entregas trimestrais, não podemos deixar os trabalhos na parede porque a seguir vem uma outra turma. Por exemplo, a solução que nós encontramos agora, para a semana, eles vão ter entrega da primeira fase do trabalho, eles enviam-nos digitalmente, como fizeram os colegas do ano passado, digitalmente as peças desenhadas e as fotografias da maqueta, mas no dia da entrega, que vai ser na quarta-feira, dia 9, vão lá às 9 horas e deixam lá as maquetes até à 1 da tarde para nós, professores, podermos ver as maquetes, podemos, de uma forma clara e rigorosa, fazer uma boa percepção delas, para depois as levantarem. E depois ainda há um outro problema, que é como é que a equipa docente faz a avaliação entre turmas, sem conhecer os trabalhos dos alunos das outras turmas, para depois haver aqui alguma homogeneização e podermos fazer uma avaliação mais sustentada. E são muitas variáveis muito inconstantes e de elevada incerteza, não é? Portanto, essas incertezas são transportáveis para os alunos. Como é que os alunos estão a reagir a tudo aquilo que acabou de dizer, professor? Qual é a sua avaliação subjetiva dos alunos? No meu caso, eu vejo isto, no meu caso particular, com amor. Isto é, com proximidade, com vontade de estar perto deles, de sermos solidários com eles, percebermos que, para além das crises, mais vale reagir do que sentarmos num canto a chorar. E, portanto, é um discurso de proximidade, no meu caso particular, é através de um discurso de proximidade. E eu acho que isto nos une também. Alguma distância a esta adversidade também nos une se nós encontrarmos ferramentas para conseguir continuar a motivar os alunos e conseguir que eles mantenham objetivos. É muito cedo ainda para fazer balanços. Eu penso que eu tenho alguns balanços instantâneos, mas eu penso que é cedo para fazer balanços. Quer dizer, a alteração foi muito profunda. Não sei por quanto tempo ela vai existir, se é que ela vai desaparecer por completo. E, portanto, acho que é mais difícil do que fazer apenas balanços instantâneos do que é que está a acontecer. Eu penso. E a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto é conhecida como uma das mais proeminentes, ligada ao Cisa Vieira, que é conhecida para todo o mundo. Será que isto pode ter impactos reputacionais, essa mudança de ensino na faculdade? Eu penso que não, porque nós vemos isto como uma exceção, como eu referia, e vendo isto como uma exceção, há alguns cursos, quer nacionais, mas sobretudo, há muitos cursos fora de fronteiras que defendem um ensino já muito ligado à distância, nós chamávamos antigamente o curso por correspondência. Nós somos era outra pergunta, que criticava-se muito a Universidade Aberta, que é uma universidade pública de ensino à distância, e agora a maior parte das universidades públicas foram beber a aprendizagem à Universidade Aberta, que era considerada o patinho feio das universidades públicas. Agora, se calhar, já se reconhece muito mais o papel da Universidade Aberta nesse ensino à distância. Concorda comigo, professor? Sim, embora num curso como o nosso, com esta especificidade muito prática, o nosso, que diz as belas artes, a escultura, a pintura, é de facto muito mais complicado. E se nós sabemos que hoje em dia temos ferramentas para viajar pelo mundo, pela internet, temos street views, temos formas de ver a arquitetura pelo mundo, nós sabemos, e os alunos sabem desde o primeiro dia que entram na faculdade, que não há forma de ver a arquitetura como estar lá. A quarta dimensão da arquitetura, que é o tempo, a capacidade de percorrermos os espaços, é absolutamente fundamental para a percepção e para a aprendizagem da arquitetura. Por exemplo, uma grande limitação que nós temos neste momento é que não podemos fazer visitas. Nós temos tradicionalmente uma visita no segundo ano de 9 dias pela Europa, já temos na Suíça, em Espanha, em Itália, em França. A viagem do ano passado foi cancelada. Isso é uma perca grande, que eu acho que é um marco. Os alunos fazerem uma viagem de 10 dias a ver arquitetura selecionada dos grandes mestres de arquitetura, e organizámos muitas visitas no Porto, perto do Porto, às vezes em contexto de turma, e isso de facto perdeu-se. Nós não podemos ter mais que X alunos na rua e isso vai-se perder. Portanto, vamos ter esperança que se perca por pouco tempo e tenhamos nós capacidade, aos nossos colegas em anos mais avançados, para recuperar
estas experiências, que são experiências, a experiência vivacional da arquitetura é absolutamente fundamental. Professor, está feito algum plano pela direção da Faculdade de Arquitetura do Porto para detectar falhas quando isto voltar à normalidade? Isto é, que os alunos possam depois, se tiverem necessidade de recuperar alguma matéria, essa parte prática de ser revisitada no sentido de complementar a formação, por exemplo? Eu penso que, através dos conselhos pedagógicos, das coordenações de ano, é possível identificar algumas destas questões. Agora, o ensino de arquitetura, no que toca ao projeto, é um ensino muito sequencial. Do primeiro ao quinto ano há uma progressão de dificuldade e de aquisição de conhecimentos e de instrumentos para o projeto. E, portanto, naturalmente, eu estou no segundo ano, desde sempre, naturalmente os nossos colegas do terceiro ano já detectaram algumas falhas, algumas correções necessárias para fazer aos alunos que passaram pelo segundo, assim como nós já detectámos este ano que os alunos do primeiro ano não vêm da mesma maneira. E, portanto, somos uma pequena família e, portanto, através da coordenação vertical, vamos sempre procurar compensar algumas dessas falhas. Eu este ano senti os alunos diferentes do que estou habituado, porque de facto não tiveram a mesma forma de ensino, a mesma experiência que os colegas anteriores tiveram com o ensino presencial, não é? É aquele que na gíria do futebol diz que falta o cheiro de balneário, não é? Pois, o primeiro ano é muito mais complicado, são miúdos que acabaram de chegar, têm muita dificuldade, são 4 exercícios autónomos, portanto, eles acabaram por 2 dos exercícios serem feitos à distância, portanto, isso são alunos diferentes, não menos interessantes, temos que acertar alguns discursos, algumas práticas, alguns exercícios, para compensar isso, mas não são menos interessantes por esse facto. Tiveram outras experiências, temos que pensar. Sr. Professor, estamos praticamente a terminar, foi uma conversa interessantíssima, não é? Com uma pessoa que domina a área como ninguém, portanto os meus parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Já fizemos aqui basicamente aquilo que se chama uma análise SWOT, que é, já identificámos os pontos fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades do Covid nas universidades. E agora tenho a tal pergunta desconfortável, que é uma pergunta de enorme amizade e de consideração, de respeito intelectual enormíssimo. Como sei que é professor de projeto, é um arquiteto já conceituado, com de renome, já tem uma obra publicada. Eu vou fazer um pequeno desafio para responder em 5 minutos, que era, como se tivesse de fazer agora um projeto, seja para um prédio, para as pessoas perceberem, com vários andares, ou uma moradia, para que aplicando a nova realidade pandémica, que respondesse à nova realidade pandémica, que nomeadamente tendo mais arejamento e ventilação, tendo o espaço para teletrabalho, conseguindo responder ao ensino em casa para as crianças, que é um tumulto enorme, de pôr a sala de jantar com vários espaços da mesma forma, como combater a agorafobia, que é a questão o medo de estar fechado e dos confinamentos. Se tivesse fazer um projeto, como é que respondia a estes itens que eu acabei de dizer? Como é que concebia um projeto assim? Concebia com mais um dado de todos os dados que nós arquitetos temos que ter para conceber um projeto. Um arquiteto, sempre que faz um projeto, tem atrás de si a memória de todos os passos que já percorreu, todos os passos que já viveu, onde se sentiu bem e onde se sentiu mal. Eu costumo explicar aos alunos que, de uma forma não direta, mas eu acho que a forma como o estado de espírito com que estamos, ou por exemplo, a estação do ano em que estamos a viver, acaba por influenciar o nosso projeto. Nós, se calhar, no verão, ansiamos por espaços mais arejados, mais amplos, etc. No inverno, ansiamos por mais conforto e mais acolhimento. A forma como estamos, do ponto de vista da nossa saúde, do nosso estado de espírito, tudo isso influencia os nossos projetos. Como eu dizia, todos os espaços que já percorremos, a memória que temos desses espaços, são influência para os espaços que projetamos. E, portanto, o que eu faria agora era ter mais um dado, era a experiência de mais um dado, de me ver obrigado a trabalhar em casa, numa casa pequena, de me ver obrigado a trabalhar noutras circunstâncias, onde, como começámos esta nossa conversa, as esplanadas proliferaram por este país fora, os espaços têm que ser mais abertos, as distâncias têm que ser maiores,
não devíamos estabelecer uma relação direta entre a arquitetura e os novos dados. A arquitetura não é uma resposta direta a questões muito cientificamente definidas. Mas, obviamente, que há uma influência grande desta nova experiência. Como falámos há pouco, as pessoas estão a virar-se para as suas casas. Estão a arranjar mais as suas casas. Eu suponho que, neste momento de crise, as grandes cadeias e os de mobiliário e de equipamento para interior estão a vender bem, porque de facto as pessoas ganharam um novo interesse pelas suas casas. Mas, professor, os layouts não vão ser também ajustados a estes novos contextos? Que as pessoas agora também criaram ou sentiram novas necessidades que antes não tinham, como o seu professor acabou de dizer. As pessoas, quando agora vão procurar os arquitetos para a sua casa, para o seu apartamento, não vão dizer já assim: eu quero um sítio para trabalhar, quero um sítio para os filhos tentarem a estudar e não me chatearem a cabeça e não me perturbarem o meu trabalho. Eu acho que isto também, esta relação entre o consumidor final, que é aquele que vai receber o projeto, vai ser mais exigente para os arquitetos nos seus espaços? Eu acho que vai nos vários níveis. Um consumidor com mais meios económicos vai querer alguma autonomia para ter esses espaços que eventualmente nunca lhe tinham ocorrido que fossem necessários para os ter. Um consumidor mais comum, com menos meios, vai procurar que o arquiteto procure uma maior polivalência e multiusos dos espaços que ele tem disponíveis para pagar para a sua casa, para a sua habitação, não é? Portanto, vão naturalmente ocorrer diferenças cujas respostas dependem muito da circunstância do cliente, não é? Seja por essa polivalência, seja pela criação de... Eu lembro-me, por exemplo, dando um exemplo e metendo outra vez Seara em foice alheia, por exemplo, as casas britânicas surgiram as caves, foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, começaram a escavar e os entulhos ficavam cá em cima e depois apareceram aquelas terraças, não é? Que foi fruto da circunstância do contexto. Qual será a marca do contexto pandémico na arquitetura? Aquela foi a marca da Segunda Guerra Mundial em Inglaterra. Qual será a marca para terminarmos, professor? Não consigo avaliar, ainda não consigo avaliar, mas naturalmente vamos estar contaminados por esta experiência, por curta que ela seja, menos de um ano não será, vamos ficar contaminados por esta. Mas temos sempre a capacidade de alterar os nossos espaços e fazer espaços novos e, portanto, naturalmente vamos ficar contaminados por esta experiência que estamos a viver. Sr. Professor, foi um gosto, terminamos. Deixar-lhe uma palavra de agradecimento enorme pela disponibilidade que mostrou, dar também os parabéns à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que é uma referência da arquitetura portuguesa e, portanto, e pelo trabalho que estou a desenvolver. Ter sempre a chamada psicologia da gratidão, que é ver sempre a parte positiva, mesmo nestas questões mais negativas, e estou convencido que com o envolvimento do seu professor e dos pares, do corpo docente e não docente, que obviamente que a qualidade dos nossos futuros arquitetos da Faculdade de Arquitetura do Porto vão continuar a ser merecedores de prémios na senda que vem do arquiteto Cisa Vieira. Muito obrigado por tudo. Se quiser dar a última palavra... Agradeço e agradecemos nós, enquanto FAU, pela oportunidade de estarmos a partilhar esta nossa experiência, obviamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, Paulo, passo para ti, está bem? Muito obrigado e até para a semana. E chega assim ao fim mais um programa do Data Vénia aqui no Novum Canal. Já sabe que se não teve a oportunidade de ver em direto, pode ver e rever em novonoticias.pt. Desejo-lhe um bom fim de semana e voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.